So, a new discovery in Antarctica. Researchers find new life under an ice shelf, and the discovery was an accident. Todos sabemos que o gelo é ótimo para manter nossos alimentos frescos, mas você sabia que ele também pode esconder algumas coisas realmente estranhas? Ao longo dos anos, o gelo preservou todo tipo de descobertas incríveis, mantendo-as em condições quase perfeitas por milhares de anos. Algumas dessas descobertas são fascinantes, nos mostrando vislumbres da vida antiga e de tempos esquecidos, mas outras são realmente assustadoras. Neste vídeo, vamos contar as 15 coisas mais estranhas já encontradas no gelo. Quais são as histórias escondidas por trás dessas descobertas congeladas? Como elas acabaram presas no gelo e o que elas podem nos ensinar sobre nossa história e o mundo em que vivemos? É exatamente isso que veremos nesse vídeo, então fique ligado até o final para não perder nenhum detalhe. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. 15. Uma cordilheira inteira. Em 1958, uma expedição soviética descobriu uma cordilheira inteira enterrada sob 600 metros de gelo na Antártida. A cordilheira Gamburtsev é absolutamente enorme, estendendo-se por cerca de 1.250 quilômetros, e possui picos com até 3.390 metros de altitude. Isso faz com que a cordilheira seja quase tão grande quanto os Alpes europeus. No entanto, sua localização difícil de alcançar sob o gelo significa que os cientistas sabem muito pouco sobre suas características. 14. Ouro. Enquanto a maior parte do ouro está localizada no subsolo, geleiras derretendo têm revelado novos depósitos. Durante a última era glacial, as geleiras frequentemente transportavam rochas com ouro. Algumas dessas rochas douradas ficaram congeladas dentro das geleiras e enquanto o ouro geralmente está espalhado como sedimento, elas começaram a revelar quantidades significativas de ouro quando a geleira derrete. Com o aquecimento global continuando, os rios glaciares provavelmente verão um aumento no volume de ouro, permitindo que alguns prospectores fiquem ricos se acertarem o momento certo. 13. Uma nova espécie de dinossauro. Em 1986, os geólogos argentinos Eduardo Alero e Roberto Escasso encontraram uma nova espécie de dinossauro em uma expedição à ilha James Ross, na Antártida. Eles encontraram os ossos de um anquilossauro sob o gelo e, embora tenha levado uma década inteira para escavar o fóssil devido ao solo congelado e ao clima severo, eles descobriram uma nova espécie, agora chamada de Antarctopelta, ou escudo antártico. Até hoje, este é o único exemplar dessa espécie já encontrado. 12. Yucca, o mamute. Em 2010, um grupo de caçadores de presas siberianos encontrou uma das relíquias mais incríveis da Idade do Gelo, conhecida como Yucca. Ela era um mamute lanoso que percorreu a tundra gelada há cerca de 39 mil anos. Provavelmente encontrou seu fim após cair em um pântano e ficar presa. E devido a essa posição única, seu corpo inferior foi quase perfeitamente preservado. De fato, estava em tão boa condição que os cientistas conseguiram extrair sangue fluente. Descobriu-se que o sangue do mamute possui um antifreeze natural. Yucca agora está em exibição em Moscou e certamente vale a pena ser visitada na próxima viagem à cidade. 11. Uma caixa de joias. Em 2013, um alpinista francês estava caminhando pelo glaciar no Mont Blanc quando avistou uma caixa de metal no gelo. A caixa dizia, feita na Índia. E ao abri-la, ele encontrou cerca de 100 gemas coloridas, consistindo de uma mistura de safiras, esmeraldas e rubis. Após investigações, descobriu-se que as joias eram de um voo da Indian Airlines, que caiu em 1950 ou 1966. No entanto, apesar das buscas, as autoridades não conseguiram encontrar o dono original. Como resultado, decidiu-se dividir as joias ao meio, com o alpinista e os donos da terra, levando o alpinista a ir para casa com cerca de $340 mil. 10. Gafanhotos. Embora gafanhotos e geleiras não pareçam muito compatíveis, você pode encontrar os dois juntos no estado de Montana, Estados Unidos,
localizado nas montanhas Beartooth do Parque Nacional de Custer. O glaciar de gafanhotos é bem diferente dos glaciares brancos típicos, pois tem uma cor acinzentada devido a dezenas de milhões de gafanhotos presos dentro dele. Não se sabe ao certo como eles chegaram lá, mas há algumas teorias. A mais popular é que, há séculos, um enxame de bilhões deles estava migrando pelas montanhas rochosas quando foram repentinamente pegos por uma tempestade de inverno. O gelo então congelou alguns dos espécimes presos no tempo, criando o incrível local que existe hoje. O glaciar de gafanhotos chamou a atenção dos cientistas após ser descoberto no início dos anos 1900 pelo geólogo J.P. Kimball, quando ele enviou amostras das espécies de insetos ao Bureau de Entomologia dos Estados Unidos em 1914, descobriu-se que eram gafanhotos das montanhas rochosas, uma espécie que foi extinta há mais de um século, provavelmente devido à destruição de seus habitats pelos agricultores no oeste americano. Assim, essa descoberta foi um tesouro científico, já que o congelamento preservou muito bem os gafanhotos. 9. Allan Hills, 8 de 401. Embora o meteorito que exterminou os dinossauros seja a rocha espacial mais famosa, o Allan Hills 8401 é um segundo lugar próximo. Descoberto no campo de gelo de Allan Hills, na Antártida, em 1984, a rocha ígnea de 1,9 kg se cristalizou de magma em Marte há cerca de 4,2 bilhões de anos e foi posteriormente alterada, talvez por impactos de meteoritos ou asteroides próximos, para se tornar o que é hoje. Estima-se que se formou como parte da crosta de Marte há cerca de 4 bilhões de anos e ficou lá até cerca de 17 milhões de anos atrás. Após um impacto de asteroide em Marte, ela foi lançada ao espaço até finalmente pousar na Antártida há cerca de 13 mil anos. Embora isso torne a rocha antiga e interessante, sua idade está longe de ser sua característica mais controversa. Em 1996, cientistas da NASA que realizaram análises microscópicas e químicas no meteorito sugeriram que o estranho carbonato no meteorito havia sido produzido por micro-organismos marcianos. Se essa hipótese fosse verdadeira, isso significaria que, muito provavelmente, havia vida em Marte. No entanto, investigações subsequentes refutaram essas afirmações, afirmando que os grãos de carbonato poderiam ser explicados por processos não biológicos. Em 2022, um relatório definitivo na revista Science confirmou que os grãos de carbonato não eram sinais de vida, mas sim criados pela água. 8. Um bebê mamute. O território de Yukon, no Canadá, é conhecido por seus depósitos de ouro. Em um dia chuvoso de junho de 2022, o minerador Travis Mudry estava trabalhando para extrair alguns. Como as minas estão cobertas por permafrost, ele teve que cavar uma parede de terra congelada e, ao fazer isso, fez uma descoberta incrível. Dentro do lodo, ele avistou um animal escuro e brilhante com pernas curtas. Suspeitando ter encontrado um búfalo bebê mumificado, Mudry começou a inspecionar a criatura, mas ficou chocado ao perceber que o animal tinha uma tromba. Após mostrar a descoberta a seu chefe, todos os trabalhos foram interrompidos e especialistas foram chamados. Grant Zazula, paleontólogo do governo de Yukon, enviou 2 geólogos ao local. Eles chegaram ao riacho, inspecionaram o local e recuperaram os restos do mamute menos de 1 hora antes de uma tempestade atingir a região. Após a recuperação, o mamute foi envolto em uma lona e levado para um local próximo, onde ocorreu uma cerimônia com cientistas, mineradores, políticos e anciões das Primeiras Nações. Os anciões deram uma bênção e nomearam o mamute Nunchoga, que significa animal bebê grande em sua língua. Após um rápido exame, determinaram que Nunchoga era fêmea e tinha cerca de 1 mês de idade quando morreu, há mais de 30 mil anos. Com base no local onde foi encontrada, é mais provável que ela estivesse pastando com sua mãe quando se afastou e ficou presa no lodo, levando à sua morte. A razão pela qual Nunchoga foi tão bem preservada é provavelmente devido à sua morte rápida e à localização única de seus momentos finais. Em grande parte do mundo, apenas os ossos fossilizados de criaturas da Idade do Gelo permanecem, mas no Yukon, o permafrost age como um freezer, preservando tecidos moles como músculos, pele e pelos, além de informações importantes como DNA. Por isso, nas últimas décadas, mineradores do território descobriram restos bem preservados de vários animais, incluindo um filhote de lobo, um bezerro de caribu e camelos gigantes. De qualquer forma,
Nunchogá agora detém o título de primeiro mamute lanoso bebê completo encontrado na América do Norte e o segundo no mundo, tornando sua descoberta um golpe de sorte incrível e de grande importância para a comunidade científica e arqueológica. 7. Um AC-53 Sky Trooper Dakota. Em 18 de novembro de 1946, um AC-53 Sky Trooper Dakota decolou da base aérea de Tullin, perto de Viena, Áustria, com destino a Pisa, no norte da Itália. O avião transportava vários oficiais aliados de alto escalão e suas famílias. Para jogar pelo seguro, o capitão Ralph Tate Jr. decidiu seguir uma rota de 2 dias que os levaria por Munique e Marsella para evitar mau tempo. Esse acabou sendo um plano mal aconselhado, pois em algum lugar próximo a Innsbruck, o avião foi pego por mau tempo, causando desorientação nos pilotos e fazendo-os sair do curso. Eles sabiam que estavam nos Alpes, pois Tate teve que desviar de vários picos de montanhas, mas erroneamente pensaram que estavam nos Alpes franceses, não nos austríacos. Em algum ponto, uma corrente descendente os levou em direção a outro pico, e para salvar todos a bordo, Tate propositalmente derrubou o avião, aterrissando-o de barriga no glaciar Golija. O avião deslizou de barriga por uma curta distância antes de, felizmente, ficar preso em um banco de neve, parando a poucos metros de uma fenda profunda e garantindo que todos permanecessem seguros. A boa notícia era que a única lesão grave entre os passageiros era uma fratura na perna. A má notícia era que 12 pessoas estavam presas a cerca de 3.200 metros de altitude nos Alpes, no final de novembro. Felizmente, apesar do pouso brusco, o rádio ainda funcionava. No entanto, como os sinais de rádio eram desviados pelas montanhas, os bombardeiros B-7 enviados para procurá-los não os detectaram. Foi por isso que levaram 3 dias para que as forças aéreas dos Estados Unidos e do Reino Unido localizassem o avião perdido, com o eventual localizador sendo, segundo algumas fontes, o próprio pai do capitão, que avistou o avião após ele disparar um sinalizador. Com a ajuda de soldados alpinos suíços, todos os passageiros a bordo foram salvos, dando a esta história um final feliz. Isso nos deixa com a óbvia pergunta: o que aconteceu com o avião? Bem, após o incidente, o avião foi simplesmente deixado no glaciar e em grande parte esquecido. No entanto, em 2012, 3 estudantes universitários do Canadá encontraram a hélice do AC-53 enquanto caminhavam pelo glaciar. Inicialmente pensaram que era um tronco de árvore, mas após investigar, perceberam que era uma hélice de avião. Essa descoberta logo ganhou manchetes locais, e à medida que o glaciar continua a derreter, é provável que revele mais e mais relíquias desse acidente. 6. Buracos de gelo na Antártida. Em outubro de 2017, os cientistas ficaram chocados quando um estranho buraco se abriu no meio do gelo do mar da Antártida durante o inverno. O que tornou esse buraco tão chocante foi seu tamanho atípico. Massivo em tamanho. Era tão grande quanto o estado do Maine, nos Estados Unidos, e parecia surgir do nada. Como você pode imaginar, os cientistas começaram a estudá-lo e logo determinaram que era uma polínia. Em essência, uma polinia se forma porque a água profunda naquela parte do Oceano Antártico é mais quente e salgada do que a água da superfície. Correntes oceânicas podem, às vezes, trazer a água mais quente para cima, onde derrete a camada de gelo formada na superfície do oceano. Esse derretimento criou a polínia. Para piorar as coisas, como as águas no buraco estão continuamente expostas à atmosfera acima, torna-se difícil para novas camadas de gelo se formarem. Embora saibamos como as políneas funcionam, ainda há muitos mistérios em torno delas. Primeiro e mais importante, elas tendem a ocorrer na costa, onde o gelo está próximo a águas marinhas não congeladas. No entanto, neste caso, a polínia se abriu bem no interior do continente, intrigando os cientistas. Ainda temos pouca ideia dos impactos de longo prazo de uma polinia e se podem causar sérios danos ao ambiente local. Há até sugestões de que possam estar ligadas às mudanças climáticas, embora isso ainda não tenha sido comprovado de forma definitiva. Usando dados de satélites, flutuadores autônomos e animais marinhos marcados, a equipe determinou que um turbilhão turbulento ao redor da ilha Maud trouxe mais sal para o mar, que foi então transferido para a superfície por meio de um processo chamado transporte Ekman. Eles então determinaram que as políneas formadas dessa maneira podem ter um grande impacto, pois podem alterar o modo como a água se move e como as correntes transportam calor para a Antártida.
5. Esquis da Idade do Ferro. Embora os humanos da Idade do Ferro fossem muito diferentes de nós hoje, uma coisa que eles tinham era, acima de tudo, esquis. Em 2014, uma equipe de cientistas encontrou um esqui arcaico no Parque Nacional de Dovrefjell, na Noruega. 7 anos depois, um esqui correspondente foi encontrado a poucos metros de distância e em melhor condição que seu par. Agora, vale mencionar que os esquis têm uma longa história. O registro arqueológico sugere que caçadores na Europa e Ásia começaram a usar esquis para perseguir presas no final da última era glacial, há cerca de 11 mil anos. Os esquis mais antigos confirmados, encontrados em Vis, na Rússia, têm cerca de 8 mil anos, e arqueólogos na Escandinávia têm encontrado esquis de madeira e artefatos semelhantes a esquis datados de 3.200 a.C. Agora, os esquis em questão não são mais antigos do que os já encontrados antes. De fato, acredita-se que sejam relativamente jovens, com apenas 1.300 anos de idade. O que os torna notáveis é a condição em que foram encontrados. Medindo cerca de 188 centímetros de comprimento e 18 centímetros de largura, os esquis são consideráveis, e segundo as medidas, o segundo esqui é ligeiramente maior que o primeiro. De acordo com o arqueólogo Lars Pilø, do Programa de Arqueologia Glacial da Noruega, os esquis não são idênticos, mas não devemos esperar que sejam. Eles são feitos à mão, não produzidos em massa. Tem uma longa e individual história de uso e reparo antes que o esquiador da Idade do Ferro os usasse juntos e acabassem no gelo. Além do tamanho, os esquis também são notáveis por suas características. Ambos têm buracos elevados para os pés, tiras de couro e amarras de casca de bétula torcidas que teriam sido presas por buracos nos apoios dos pés. Acredita-se que o dono dos esquis era um caçador, viajante ou ambos, e a descoberta mostra que, apesar de serem geograficamente remotas, as altas montanhas do sul da Noruega estavam cheias de atividade há 1.300 anos. Parece que este conjunto de esquis também é um pouco diferente do que geralmente é encontrado. Após a descoberta do primeiro esqui, a equipe se perguntou se sua parte inferior teria sido revestida com pele. Teoricamente, isso daria mais aderência aos esquis. No entanto, o novo esqui parece ter um sulco, como os encontrados em alguns outros esquis antigos e modernos. Esse sulco não teria propósito se fosse coberto com pele, levando os pesquisadores a acreditar que os esquis não tinham revestimento. 4. Vírus antigos. Embora possa soar estranho, descobriu-se que vírus podem sobreviver sob o gelo por milhares de anos. Agora, é praticamente impossível saber quantos vírus antigos estão congelados e quantos já foram liberados silenciosamente. No entanto, alguns já foram detectados pelos cientistas. Vale mencionar que, até agora, os cientistas estudaram apenas vírus de permafrost que infectam organismos unicelulares chamados amebas, porque esses vírus são inofensivos e fornecem um bom modelo para outros que podem estar à espreita sob o gelo. Como disse o biólogo computacional Jean-Michel Claverie, nunca arriscaríamos isolar um vírus eventualmente capaz de infectar mamíferos modernos. Não temos nenhuma prova formal de que vírus, além dos específicos de amebas, poderiam sobreviver tanto tempo. Mas não haveria razão para que não pudessem, já que todos os vírus basicamente têm a mesma propriedade de serem partículas inertes fora de suas células hospedeiras. Não desejamos correr o imenso risco de iniciar uma nova pandemia com vírus zumbis desconhecidos do passado distante apenas para demonstrar que estamos certos. Aqui estão alguns dos chamados vírus seguros que foram encontrados até agora. Um é o pitovírus sibericum, considerado um dos maiores vírus já encontrados. Esse monstro de 1,5 milímetros de comprimento é um oval de parede espessa com uma abertura em uma extremidade e uma estrutura em forma de grade. Este vírus foi descoberto dentro de um núcleo de permafrost siberiano antigo no extremo oriente russo e acredita-se que tenha cerca de 30 mil anos. O molivírus sibericum é outro vírus muito semelhante ao primeiro, encontrado na mesma amostra de permafrost siberiano de 30 mil anos de idade. É um pouco menor e protegido por uma camada externa peluda. O interessante sobre este é que, se infectar uma ameba, pode produzir e liberar 200 a 300 novas partículas virais por cada vírus. Embora também não represente perigo para humanos ou outros animais, a descoberta de 2 vírus antigos em uma única amostra sugere que patógenos dormentes frequentemente espreitam no permafrost.
No entanto, o vírus mais antigo encontrado no permafrost até agora é o Pandoravírus Iedoma, datado de 48.500 anos. Foi encontrado em depósitos congelados no extremo oriente russo e é notável por ter uma partícula grande em forma de ovo, medindo cerca de 1 micrômetro de comprimento. Embora todos esses vírus sejam interessantes, sua grande variabilidade também significa que é bastante provável que alguns deles sejam perigosos. Afinal, há uma chance muito real de que o próximo Covid ou SARS esteja escondido no gelo. Se o gelo derreter, pode infectar aqueles no norte do planeta antes de se espalhar para o sul, pegando a maior parte do planeta de surpresa. Portanto, é importante monitorar constantemente novos vírus no Ártico para garantir que essa possibilidade aterrorizante não se torne realidade. 3. Glacier Girl. Em 15 de julho de 1942, um esquadrão de 6 aviões de caça P-38 Lightning e 2 bombardeiros B-7 Flying Fortress foi pego por uma nevasca enquanto voava da Groenlândia para as Ilhas Britânicas. Como resultado, eles não tiveram escolha a não ser voltar e fazer um pouso de emergência nos glaciares da Groenlândia. Embora todos os tripulantes tenham sido resgatados 9 dias depois, as aeronaves foram deixadas para trás. Por algum motivo, nunca foram recuperadas durante a guerra, e em vez disso, ficaram lá por décadas. Durante esse período, as camadas de gelo em constante mudança enterraram as aeronaves sob 75 a 90 metros de gelo. No entanto, apesar de sua localização remota e de difícil acesso, 50 anos depois, decidiu-se extrair um dos caças P-38 do gelo. Apelidada de Glacier Girl, a empreitada foi enorme, levando 11 anos e cerca de $2 milhões. A equipe teve que gastar muito tempo e esforço para retirar o avião do gelo. Essa escavação foi possível porque usaram uma grande placa de aquecimento que derretia o gelo, permitindo que cavassem até a aeronave. A partir daí, uma caverna foi escavada ao redor do avião com jatos de água quente, permitindo que peças individuais fossem trazidas à superfície. Surpreendentemente, o avião estava em condições razoáveis. Embora o canopy tenha sido esmagado pelo gelo, todas as peças estavam mais ou menos no lugar. Após um esforço de reparo de $500 mil, o avião estava em condições de voo e, em outubro de 2002, ela fez seu primeiro voo. No entanto, foi em 22 de junho de 2007 que a Glacier Girl realizou um voo bastante ambicioso. O plano era que ela decolasse do aeroporto de Teterboro, em Nova Jersey, e tentasse voar através do Atlântico até Duxford, na Inglaterra, com a ideia de completar o voo que havia começado 65 anos antes. No entanto, em 28 de junho, um vazamento de líquido de arrefecimento no motor direito obrigou o avião a aterrissar em Goose Bay, uma cidade no nordeste do Canadá. De qualquer forma, a bem-sucedida escavação da Glacier Girl fez parecer que um segundo avião poderia ser recuperado e, em 2011, começou um esforço para fazer isso. Com a ajuda de radar de penetração no solo montado em drones, a equipe envolvida conseguiu detectar um dos P-38s e determinar que era um avião conhecido como Echo pelos seus pilotos. Até 2018, o plano era ir à Groenlândia em 2019 e usar a mesma estratégia de aquecimento usada em 1992 para escavá-lo. No entanto, até hoje, não há confirmação online sobre se a escavação deste segundo avião realmente ocorreu. 2. Ötzi. Quando se pensa em uma múmia, os antigos governantes e nobres do Egito Antigo provavelmente vêm à mente. No entanto, em 1991, uma espécie de múmia congelada foi encontrada no alto de uma montanha. A história conta que 2 turistas alemães estavam caminhando nos Alpes de Ötztal, na fronteira entre a Áustria e a Itália, quando encontraram uma múmia. Após ser extraída, a múmia foi examinada na Universidade de Innsbruck e, incrivelmente, foi logo apelidada de Ötzi e determinada como sendo a múmia natural mais antiga da Europa. Após um exame mais detalhado, foi determinado que ele viveu entre 3.350 e 3.105 anos antes de Cristo, tornando-o mais de 5.000 anos. Embora isso devesse ter levado à decomposição, as temperaturas extremamente frias nos Alpes o preservaram incrivelmente bem. Os cientistas envolvidos conseguiram descobrir que Ötzi tinha cerca de 1,60 metros. Era canhoto, calçava 38 e tinha olhos castanhos, cabelo castanho escuro e pele bronzeada.
sugerindo que ele era de ascendência europeia do sul, apesar de estar localizado nos Alpes. Infelizmente, ele estava em péssimo estado físico. Era intolerante à lactose, tinha uma rara anomalia genética que impedia a formação de seu 12º par de costelas, além de sofrer de cáries, parasitas intestinais e doença de Lyme, além de dores nas costas, joelhos, quadris e ombros, o que significa que provavelmente vivia com dor contínua. Apesar de tudo isso, ele ainda decidiu caminhar pelos Alpes, e aparentemente sua jornada parecia bastante frenética. Os cientistas conseguiram encontrar seus pertences e descobriram que ele estava vestido com roupas quentes. No entanto, parece que tudo o que ele carregava era uma mochila, um machado, uma adaga, um arco, flechas e uma pequena quantidade de comida. Portanto, parece que ele estava caçando e coletando enquanto fazia seu caminho por esse terreno rochoso. Vale mencionar também que, enquanto os restos foram examinados na Áustria, tanto os restos quanto seus pertences agora estão localizados na Itália. As razões para isso têm a ver com a geopolítica. No Tratado de Saint-Germain-en-Laye, em 1919, a fronteira entre o norte do Tirol, na Áustria, e o sul do Tirol, na Itália, foi definida como a linha de divisão das águas dos rios Inn e Etsch. No entanto, o glaciar onde Ötzi foi encontrado havia recuado, complicando a decisão sobre se o local de descoberta era italiano ou austríaco. Em 1991, levantamentos de terras foram realizados e determinou-se que, embora o local da descoberta de Ötzi drenasse para o lado austríaco, o corpo estava localizado a 93 metros dentro da Itália. Felizmente, ambos os lados concordaram em ser civilizados, e os italianos permitiram que a Universidade de Innsbruck concluísse os exames científicos. Desde 1998, Ötzi está em exibição no Museu de Arqueologia do Tirol do Sul, na Itália. 1. HMS Investigator. Em 1848, Sir John Franklin desapareceu oficialmente. Dada sua condição de famoso explorador do Ártico, causou bastante comoção, e logo, o Conselho Ártico da Grã-Bretanha começou a organizar expedições de busca e oferecer grandes somas de recompensa para encontrá-lo. Embora algumas pistas tenham sido encontradas, não foi até julho de 2010 que a maior parte do mistério foi resolvida. Para um pouco de contexto, por volta dessa época, a Marinha Britânica estava muito investida em encontrar a passagem do Noroeste. Embora fosse apenas uma lenda, a esperança era que, encontrando uma rota do Atlântico ao Pacífico através do Ártico, o transporte entre os dois oceanos pudesse ser muito mais rápido. Afinal, durante esse período, o Canal do Panamá ainda não existia, forçando os navios a navegarem ao redor do extremo sul da América do Sul. Dado que isso era bastante perigoso, a esperança era que uma passagem do Noroeste fosse muito mais segura. A expedição de Sir John Franklin foi uma das tentativas de encontrar essa rota marítima. Em 1845, Franklin, então com 59 anos, e sua tripulação embarcaram na jornada com seus navios conhecidos como HMS Erebus e HMS Terror. Desde o início, houve problemas. A comida foi mal selada, levando à contaminação por chumbo, e enquanto a tripulação conseguiu sobreviver ao inverno de 1845-46, os barcos ficaram presos no gelo. Embora os navios tivessem provisões para 3 anos, a contaminação tornou grande parte dela não comestível. Após 2 anos sem notícias, a esposa de Franklin pediu ao almirantado britânico que realizasse uma busca. Todas as buscas não resultaram em muito. A única evidência escrita já encontrada foi a nota de Victory Point, escrita em 2 partes. Ela relatava como a tripulação passou anos presa no gelo de 1846 a 1848. Infelizmente, a segunda parte da nota relata que Sir John Franklin faleceu em 11 de junho de 1847, e acredita-se que essa nota foi escrita pelos membros sobreviventes da tripulação em 1848. Enquanto todos esses homens foram perdidos por anos, o que muitos historiadores esperavam encontrar era o próprio navio. Acontece que, por um tempo, os Inuit sabiam da localização. Os Inuit são os povos nativos do Canadá que vivem no Ártico, e em sua história oral, eles têm histórias de como usavam o navio abandonado como fonte de cobre e ferro. No entanto, aparentemente isso não durou muito, e depois de 1 ano, o navio afundou na água. Desde então, não estava claro onde exatamente estava localizado. No entanto, em julho de 2010, tudo isso mudou. Foi nesse mês que o Parks Canada enviou uma equipe de cientistas e topógrafos para procurar o navio.
Após quebrarem o gelo em 25 de julho, a equipe decidiu testar seu scanner subaquático e, em um incrível golpe de sorte, o scanner encontrou um navio no local de teste do scanner. O navio não era nem o Erebus nem o Terror, mas sim o HMS Investigator. Este foi um navio que foi procurar a expedição de Franklin em 1853. No entanto, após ficar preso no gelo, afundou posteriormente. De qualquer forma, graças à descoberta fortuita no primeiro teste, toda a investigação levou apenas alguns minutos. A partir daí, a equipe pôde passar um bom tempo tirando fotos dos destroços e avaliando-os. A partir daí, o Parks Canada se sentiu encorajado. Em 2014, conseguiram encontrar o HMS Erebus e, em 2016, encontraram o Terror, usando a mesma tecnologia. Este ano, as escavações começaram no HMS Erebus e, até agora, centenas de artefatos foram desenterrados. Como nota interessante, vale mencionar que essa descoberta fortalece a reivindicação histórica e geográfica do Canadá, a passagem do Noroeste. Isso porque encontrar os navios explorando a área já em meados do século XIX deixa claro que navios britânicos, e agora, por herança, canadenses, estavam na área muito antes dos americanos. Portanto, embora os Estados Unidos possam periodicamente tentar afirmar que a passagem do Noroeste é deles devido à posse do Alasca, a realidade é que este é um argumento fraco na melhor das hipóteses e desonesto na pior. Bom, por hoje era isso. Se você gostou da nossa lista e aprendeu algo novo com ela, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente também qual descoberta você mais gostou, gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e até a próxima.